Quando nós olhamos para a igreja, amados, nós temos a percepção e temos a oportunidade de entender o que fazemos aqui, o porquê nós estamos reunidos. Durante muito tempo eu fiquei pensando no crescimento da igreja, no crescimento deste lugar, e talvez esse seja o seu sonho, o seu propósito e a sua vontade também. Durante muito tempo da caminhada, fiquei refletindo sobre a unção de Deus e um avivamento no meio da igreja, e inúmeras vezes orei por isso, e talvez essa seja a sua oração também. Mas quando se diz em relação ao avivamento, em relação ao crescimento, a minha pergunta para você é: por que crescer? Por que você almeja tanto um crescimento do reino, um crescimento da igreja? Qual que é a sua expectativa em relação a isso? É uma pergunta que talvez a resposta já não seja tão simples. Se eu te perguntasse agora, você almeja o crescimento da igreja? Talvez essa resposta ela seria mais simples, e a sua resposta talvez seria sim. Mas se eu te perguntasse o porquê que você almeja esse crescimento, teríamos muitas respostas diferentes neste lugar. E tudo que o Senhor quer é fazer um alinhamento na terra, assim como é nos céus. Quando nós olhamos para as maiores igrejas, amados, elas estão localizadas na Nigéria. Igrejas grandes, gigantescas, com milhares de membros, de pessoas exaltando o nome de Jesus, e outras pessoas chegando todos os dias, dobrando seu joelho e reconhecendo a glória de um Deus vivo. Mas ao mesmo tempo que nós olhamos para um crescimento explosivo e uma igreja gigantesca, nós olhamos para a Nigéria e percebemos que, apesar de ter uma igreja muito grande naquele lugar, inúmeras igrejas muito grandes naquele lugar, a pobreza ela predomina. O índice de morte ela ainda predomina. O número de desempregados ainda predomina. O número de analfabetos ainda predomina. E aí eu te pergunto, para que uma igreja tão grande? Mas quando nós entendemos o momento que nós estamos vivendo hoje como igreja, e o porquê nós estamos aqui, nós vemos que lá atrás houve um grande avivamento, seguida por um grande crescimento de igrejas, no qual nós fazemos parte disso. Mas nós entendemos que como igreja nós estamos vivendo uma reforma, aonde o avivamento ele dá as mãos ao crescimento, e ao caminhar juntos eles têm um impacto na sociedade. Amém? A manifestação do reino de Deus, ela é literalmente a manifestação do reino de Deus. A vontade de Deus não é que nós nos reunamos aqui no Feital, neste lugar, neste bairro, nesta localidade, durante 10 anos, e quando nós venhamos olhar para as famílias destruídas, para os divórcios, para as crianças órfãs, este número permaneça. Mas a vontade de Deus é que a glória dele, que a graça dele, que a vida no Espírito dele perpetue neste lugar, mudando a condição de vida, mudando-se a condição social, fazendo com que famílias que nunca tiveram ali alguém na universidade voltassem a acreditar e a sonhar com Jesus Cristo, sendo colocadas as primeiras crianças na universidade. Eu estou te dizendo tudo isso, amados, porque eu quero te fazer um convite hoje, diante dessa mensagem. E o convite que eu te faço é: seja menos crente e seja mais humano. O que eu quero te dizer aqui, sem dúvida, do que eu estou te dizendo é: diga menos a paz do Senhor e diga mais bom dia, boa noite, boa tarde. Seja mais humano. Nós fomos chamados para a grandeza, amém? Amém?
Diga para o irmão que está do seu lado, você foi chamado para grandeza. Grandeza, aleluia. Aleluia, nós somos chamados para grandeza, para tudo aquilo no qual realizarmos, é que seja grande. Essa é a vontade de Deus. Mas eu quero te dizer que se não houver sensibilidade e humanidade em nós, jamais estaremos perante a humanidade, jamais estaremos perante a sociedade, jamais conseguiremos ouvir alguém que gritou durante 6 meses: eu quero ir para a África, eu quero ir para a África, eu quero ir para a África, e ninguém ajudou, e ninguém disse: eu estou contigo. Eu quero te dizer algo: muitas vezes nós passamos por momentos em nossa casa, nós passamos por momentos em nossas famílias, nós passamos por momentos em nosso ministério, e não conseguimos escutar o grito de humanidade. Eu quero ler um versículo com você, se você tiver com a sua Bíblia aí também. Eu nem ia falar sobre isso, mas normalmente está acontecendo isso. Gênesis capítulo 5, versículo 29. Diz assim: a quem chamou Noé dizendo, diga assim: a quem chamou Noé. Aleluia. Sabe o que esse pedacinho que nós lemos está dizendo? Está dizendo assim: um chamado de grandeza. Amém? É um chamado de grandeza. Esse é o chamado de Noé. Talvez você conheça Noé pela arca. Talvez os pontos que você tem de Noé, ele foi com os animaizinhos entrando na arca. Talvez isso te remeta a isso. Mas isso que é o chamado de Noé, é um chamado de grandeza. E diz: a quem chamou Noé dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor... Qual que é o chamado de Noé? Havia uma terra amaldiçoada, e essa terra não será mais amaldiçoada. Amém? Havia um feital pobre, havia um feital carente, havia um feital onde havia muitos desempregados, havia um feital onde havia muitos órfãos, havia um feital com índice de criminalidade muito alta. Havia sim uma terra amaldiçoada, mas o Senhor nos chamou para algo grande, chamados para grandeza. E o que eu quero te dizer com isso, amados? Eu quero te dizer que diante do chamado de Noé, eu vou te dizer o que talvez não está escrito ali, mas que a gente consegue de alguma forma ter um pouquinho mais de liberdade, né? Não está escrito, então eu posso falar, que agora se você vai concordar ou não, aí tudo bem para mim. Não está na Bíblia, mas eu quero te dizer que Noé, ele foi chamado para o Senhor para construir uma grande arca. Diante dessa arca eu vou trazer alguns parâmetros. O primeiro parâmetro, ele está construindo uma arca onde não choveu ainda. E quando uma pessoa começa a construir a arca onde não choveu ainda, e todos começam a ver aquilo no qual ele está trabalhando, ele é chamado de louco. Ele é louco, ele está trabalhando em algo que não existe, ele está esperando por algo que nunca aconteceu. Mas ele foi trabalhando naquela arca. Só que para se construir uma arca naquela proporção, ele precisava de madeira. Mas só que ele não era o rei da madeira, então era necessário comprar madeira. Com que dinheiro ele compraria madeira? Então Noé, nesse primeiro momento, ele começa a ter um primeiro problema dentro de casa. O primeiro problema é que ele está investindo todo o tempo dele na construção da arca, e a mulher começa a olhar para ele e começa a dizer assim: ei, você não para mais em casa, você fica só lá envolvido nessa arca, você nem fica aqui comigo, você nem me ajuda com as tarefas de casa, você nem está nem aí para nada, você... Mas como se não pudesse ficar pior, agora Noé começa a vender as coisas de casa para comprar madeira. E a televisão, como a mulher ama assistir a novelinha, Noé fala: eu vou precisar dessa televisão agora. E aí ele pega a televisão dela e vende a televisão, e começa a vender tudo que tem em casa, e ele começa a ter um segundo problema. A mulher começa a entrar em crise, e o relacionamento entre marido e mulher neste momento começa a encontrar graus de dificuldade. Por quê? Por causa de quem o chamou, amém? Por causa do chamado dele de tirar a maldição de uma terra. Mas se isso não é suficiente, Noé tem filhos. E aí, diante dos filhos que ele tem, como é que funciona o nível de relacionamento com os filhos?
os amigos dos filhos olha para os filhos de Noé e fala: seu pai é louco. Cam já não era mais chamado de Cam, mas era chamado do filho do louco. Sem não era mais chamado de Sem, mas era chamado daquele que pirou. Você sabe aquele velho lá que pirou? É o pai desse aqui, ó. E aí eles começam a ser zombados nos bastidores em relação ao nível de relacionamento deles para com outros amigos. Uma crise interna, uma crise familiar, por causa de um chamado. Mas o que eu quero te dizer, amados, não é em relação a essa crise, mas eu quero te dizer a respeito do grito de humanidade. Porque aonde há crise, há gritos de humanidade, há gritos, e eu quero te mostrar o grito de Noé. A palavra de Deus diz que Noé, após receber o chamado de Deus e cumprir o chamado de Deus, houve o dilúvio. Quando o dilúvio cessou, Noé era agricultor. Então o que Noé fez? Noé plantou a vinha, esperou a vinha crescer, e o que ele fez? Ele chapou o coco, mas bebeu tanto que ficou tão louco, que ficou pelado. Falei: agora eu vou escravizar, eu consegui, eu cumpri o propósito, eu tirei a maldição dessa terra. Ele extravasou. Mas às vezes a mulher percebe que o marido está bebendo muito e começa a chamar de cachaceiro, começa a chamar de alcoólatra. Mas o seu marido está dando um grito de humanidade. Existe algo que está acontecendo aí, minha irmã. Existe algo que está acontecendo aí. Mas a palavra de Deus diz que após Noé, ele dar o grito de humanidade, ficar bêbado. E eu quero que você perceba algo: se existe alguém bêbado por aí, essas pessoas estão dando o grito de humanidade. Elas estão querendo expressar uma forte pressão interna. Imagine Noé dentro daquela arca, aonde não se conta se tinha janela ou não, mas aquele monte de animal, e a palavra não diz se eles dormiram ou não, aquele monte de animal, todo mundo acordado, aquela bagunça dentro da arca, e eles ali defecando, e aquele cheiro ruim dentro daquela arca fechada, que não podia abrir. Imagina como essa família estava vivendo lá. Imagina o nível de estresse que essa família estava passando. A palavra de Deus diz que depois Noé extravasou, veio um grito de humanidade, veio um Cam, no qual todos condenam e diz: Cam. Mas vem Cam e expõe a nudez do seu pai. Sabe o que o Cam está dizendo? Ele está dando um grito de humanidade e dizendo: meu pai nunca ligou para mim. Eu cresci com esse propósito do meu pai, onde meu pai dedicava todo o tempo dele na arca, onde ele só ficava falando arca, e tudo que eu queria era brincar com ele, tudo que eu queria era jogar bola com ele, tudo que eu queria era meu pai olhando no meu olho, tudo que eu queria era uma conversa de pai para filho, e meu pai só vivia dizendo: não vai dar tempo, eu preciso trabalhar nisso. Então quando o Cam vem e expõe a vida do pai dele, o que ele está fazendo? Ele está dando um grito de humanidade. Quando as pessoas fazem o que fazem, amados, elas não fazem porque querem fazer, mas elas fazem porque é o momento ideal delas darem um grito de humanidade. Qual que é a melhor forma do corpo humano, falando de humanidade? Como que o corpo humano hoje expressa prazer? Relações sexuais, amém? E muitas vezes quando nós vemos que o marido trai a esposa no adultério, joga-se pedra. Mas o que aquele marido está fazendo? Ele está em crise, ele está passando por uma crise interna, explosiva, e ele quer buscar uma maneira de se satisfazer. Errada? Sim. Mas eu quero te mostrar que mesmo sendo errado, o porquê nós seres humanos nos comportamos assim. Jesus entendia isso e tinha compaixão das pessoas. E quando a gente vem para nós, amado, para chamados, para nossa grandeza, nós estamos falando de Noé e do chamado de Noé aqui. Mas quando eu olho para o meu e seu chamado, eu quero dizer: você tem chamado também do Senhor na sua vida, para com a sua família, para com a sua casa, para onde você for. E por isso que eu digo para você: você precisa desaprender tudo que você aprendeu até agora.
Tudo que você aprendeu a respeito da igreja, você precisa desaprender isso e colocar diante do Senhor. Não fique familiarizado com Deus, não. Eu conheço a Deus, então desconheça. Mas sempre mantenha um relacionamento fresco, novo. Leia a Bíblia como você estivesse lendo, como um amigo seu que nunca leu. Tenha um olhar por outra ótica. Sabe o meu convite para você hoje? Seja menos crente e mais humano. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para uma vida de grandeza. Deus te formou para ter uma vida de grandeza. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: Deus te formou para ter uma vida de grandeza. E o que é ter uma vida de grandeza? Deus te formou para impactar essa sociedade. Quero ler contigo Mateus capítulo 20, versículo 20. Essa história conta a respeito de uma mãe que procura Jesus. E essa mãe gostaria que os filhos dela fossem grandes, que um se sentasse à direita, outro. Jesus tem como? 20, nós vamos até o 28, diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Próximo. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que esses meus dois filhos se assentem, um à direita e outro à esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Pode vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Disse-lhe eles: podemos. E disse-lhe eles: na verdade bebereis o meu cálice, e serei batizado com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a dá-lo, mas é para aqueles a quem o meu Pai o tem preparado. Enquanto os 12 ouviam isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-o para junto de si, disse: bem sabeis pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de... Mas a minha pergunta para você é o seguinte: aquela mãe foi e falou: põe um à direita e um à esquerda. Jesus falou: não tem como, não vai, grandeza aqui não. Foi isso que Jesus respondeu? Não. Ontem eu fiquei muito feliz quando eu vi a placa do seminário. Fizeram uma placa, amém? Dos primeiros formandos do seminário. Aí eu vi o nome do Jorge, da Kai, do Cícero. Eu fiquei muito feliz, porque Jesus falou assim: se você quiser ser o primeiro, seja vosso serviçal, amém? E aí de repente eu vejo o nome deles 3 lá, eu falando: olha, os primeiros a se formarem num seminário telepresencial. Falei: que honra, que algo precioso está sendo registrado nessa placa. Não tem preço, essa placa aí não tem preço, porque Deus fez questão de registrar quem foram os primeiros que se formaram lá. Deus é primeiro, amém? E se Deus é primeiro, nós somos o primeiro nele também, em tudo que fazemos. Você acha que uma pessoa que treinou a vida inteira para competir uma Olimpíada, o terceiro lugar para ela tá, que legal? Primeiro. E quando nós conhecemos Deus, nós sabemos que Deus é primeiro em tudo. Quando nós viemos aqui orar pelo Diogo e falar assim: ele é o primeiro a ser enviado daqui, você acha que isso é precioso ou não? Que honra, e a gente se alegra com ele. Isso é uma honra muito grande, porque Deus é primeiro. É isso que Deus tem para nós. E quando nós olhamos para esse texto, Deus não está dizendo assim: rasga o seu diploma,
Para tudo, entrega seu trabalho, para tudo. Você não precisa entregar para Deus aquilo que Deus não pediu. Deus não pediu a sua grandeza. Deus não pediu isso. Tem coisas que Deus pede para nós, mas tem coisas que não. E quando se fala de grandeza, quando se fala de honra, quando se fala de diploma, quando se fala, Deus não pediu isso. E aí agora a minha pergunta é: como nós podemos viver essa vida de grandeza? E eu quero te ensinar algo. Grandeza é diferente de fama, amém? Deus te dá grandeza, mas Deus não dá fama. Deus não fala-se de fama. Então grandeza é diferente de fama. Às vezes você vê uma pessoa que tem tantas curtidas no Instagram, aquilo, aí você, uau, isso é fama. Deus não está olhando para isso. Você é singular. Deus não quer que você seja igual a alguém. Você é único. Não existe outro na face da terra como você. Você é especial para o Senhor. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Não tente ser alguém no qual você não é. Tente ser você mesmo, porque é assim que você foi formado. Aleluia! A palavra de Deus diz: Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais, Deus criou. E o que é criar? Criar é ter uma ideia de algo, mas quando foi eu e você, Deus não disse criou, não foi uma ideia que Ele teve, mas disse Deus formou. Formou vem de forma. Ele estava olhando para Ele mesmo, Ele foi a nossa forma quando te formou. Aleluia! Jesus não veio para te tornar famoso, mas Jesus veio para te tornar grande em tudo que você faz, memorável em tudo que você faz. E aí eu quero te dizer algo: é hora de desprender. Informações não transformam, mas decisões transformam. O que eu estou te dizendo? Eu estou dizendo que diante da grandeza de Deus, não adianta eu pegar uma pilha de livro desse lado e vou ler, agora eu vou ser grande. Não vai. Informações não transformam, mas decisões na sua vida, isso transforma. Quando eu olho para minha filha e digo: eu vou te amar mais, eu vou olhar mais no seu olho, eu vou dar mais atenção para você, eu estou decidido isso transforma. Isso me faz grande diante da minha casa, diante da minha filha amanhã, isso me faz grande. E é o que o Senhor tem para nós como igreja. É isso que o Senhor tem para você. Você é grande. Mateus 20, 21, volta um pouquinho, está no 28. Mateus 20, 21 diz assim: e ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentam, um à tua direita e outro à esquerda no teu reino. Mãe ousada, né? Veio Jesus e falou: eu quero meus filhos lá. Ousadia. Mas a minha pergunta para você agora é: quais são as coisas impossíveis para você? Eu vou te compartilhar minhas coisas impossíveis. Hoje nós estamos em talvez 50 pessoas aqui, ou um pouco mais. Mas o que eu vi impossível é 45 mil pessoas que moram aqui, amém? 45 mil pessoas. E nos últimos dias Deus tem falado tanto ao meu coração, e eu quero compartilhar com você. Deus falou: você vai falar com o pastor da Água Viva aqui em cima, do casarão lá embaixo, da Assembleia da esquina, da Universão lá de baixo, da Mundial dali. Você vai se apresentar para eles e você vai dizer: eu amo este lugar. E você vai dizer para ele: nós estamos aqui tudo com o mesmo propósito, os nossos prédios vão ficar pequenos, nós vamos acolher essa sociedade. Está comigo? Mas que ponto isso? No ponto de, por exemplo, fazer um dia das crianças, nós não vamos se reunir aqui, pegar alguns voluntários e fazer um evento dia das crianças aqui, mas no ponto de dizer: ei, você está comigo, você está comigo, você está comigo, está comigo, quantos voluntários você tem? Eu tenho 70, tenho 50, tenho 60, tenho 200, e a gente fazer assim, por exemplo, 700 voluntários envolvidos nessa região, para abençoar as crianças deste lugar. Eu comecei a sonhar, comecei a ver o Franco da Veiga inteira fechado e lotado de crianças para todo lado. O maior impacto social que Mauá já viu. Eu falei: meu Deus.
E aí Deus começa a mostrar quem é a pessoa que tem mais influência aqui. Eu aprendi algo esses dias, amados, e o que eu aprendi é o seguinte: se eu tenho um estádio de futebol, e eu tenho a oportunidade de colocar 1000 pessoas lá dentro sem influência, ou 120 pessoas influente, é melhor eu colocar 120 pessoas influentes, porque de cima para baixo, esse 120 vai ganhar todo o resto. Esse 120 vai ter influência sobre a vida de outras pessoas. E eu fiquei pensando, quem é a pessoa mais influente aqui? Aí veio o Tchacabum, né? Tchacabum. E o que o Tchacabum quer que nós também queremos? Se você for conversar com ele, ele vai falar: eu amo tanto esse lugar. Eu fui buscar o Marcelo, o pessoal da Viela lá, da Noga, né, Noga? Quem reformou a Viela de vocês? Tchacabum. Mais impacto social do que nós. E aí Deus começa a falar no nosso coração. Ele tem um propósito, nós também temos. Ser primeiro é bom, mas o que o Senhor quer é que nós sejamos primeiros junto com os nossos amigos. Isso é reino de Deus. Isso é conexão do reino de Deus. Isso é a grandeza de Deus. E eu quero que você declare algo comigo agora, amém? Diga assim: de hoje em diante, eu vou pedir e exigir a herança do povo deste lugar. Aleluia. Às vezes tem pessoas que me procuram e falam: eu queria congregar aqui, agora eu vou congregar lá e aqui, mas tanto faz, é onde eu me sinto bem. Deixa eu te dizer algo. Quando Noé fez a arca, não é porque ele se sentia bem, mas é porque ele tinha um chamado de grandeza. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso, que o Senhor continue te guiando. O quartinho continua arrumado, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas se existe algo que tem nos movido neste lugar, é um chamado de grandeza. Os meninos tudo trabalhando no nosso estacionamento lá embaixo, e eu falei: vão ser tudo primeiro, tudo serviçal, tudo debaixo de sol, fez candante lá, ó, pãozinho estava suando, Duquinha tudo queimadinho no final do dia. Falei: é isso, são homens grandes. Aí vem a Lara e o Ayrton no final, e um completando o outro, né? O Cícero tinha as ferramentas, o Duca a força, o Pão o conselho. O Miguel a maestria, né? O Ayrton, a Lara e o rango. Isso é reino. É isso que o Senhor tem para nós. Você quer ser grande? Quer ser grande? Qual é a sua resposta? Eu quero te dizer: eu, você e a igreja deve ser grande. Devemos ter um propósito na nossa caminhada. Diga: eu sou grande. Diga assim: tudo que eu faço é grande. Aleluia. E qual que é a grandeza? Ali a mãe, filhinha no colo. Grandeza. Sabe quantas gerações nós devemos ter aqui dentro? De 3 a 4 gerações. E a mãe que está com o filho no colo agora está com a próxima geração aqui, ó. Às vezes vê as criancinhas correndo aí, as pessoas acham que devem parar. Às vezes vem os novos convertidos que não estão lendo a Bíblia, estão no WhatsApp, acham que eles devem parar. Agora todo mundo sai do WhatsApp essa hora. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte: pelo fato de estar aqui, existe um ambiente de glória, existe uma presença divina fluindo aqui, amado. Está sendo impactado, está sendo impactado pela glória de Deus. E essa é a certeza que nós temos. E nós somos formados, amados, para serem imparáveis. Jesus te chamou para sacrificar o seu ego, mas Jesus não te chamou para sacrificar a sua grandeza. Sabe aquela coisa? Você é bom nisso. Aí você fala: para, não, que isso. Ele não te chamou para isso.
Quanto mais Deus te torna grande, mais humilde você fica. Tenha convicção disso. Deus te constrange. Deus vai mover na sua vida, você vai começando a ficar constrangido e falando: meu Deus, aquilo que era um sonho, e era só eu, agora tem um envolvido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e isso não para de crescer. Deus começa a te constranger, e você começa a perceber que aquilo que você está fazendo é algo grande. Quanto mais grande, mais humilde. Escreve isso que eu estou te falando. Eu tenho certeza disso. E eu quero te dizer que a grandeza não é um destino, não é algo que você vai chegar. Você está com ela aí hoje. Deus já te deu isso. Quanto mais você serve, maior você se torna. Quanto mais generoso você é, maior você se torna. A sua grandeza, ela não vira, a sua grandeza, ela não começa a se abrochar, desabrochar, conforme você vai colhendo informações. Deixa eu assistir esse vídeo aqui, deixa eu ler isso aqui, deixa eu ouvir isso aqui. Não é isso. A grandeza, ela não vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. Deixa eu te dizer algo. Se Deus disse que para ser grande nós devemos servir, eu cheguei a um raciocínio lógico. E o raciocínio lógico é: enquanto a gente se reúne aqui, nós temos a banda, nós temos pessoal do som, pessoal da limpeza, pessoal da manutenção, as irmãs que cuidam do culto kids, enquanto nós vamos entendendo que a igreja, ela não se resume aqui, mas ela se resume em impactar a sociedade, e mudar a realidade dessas crianças, e levar os nossos jovens para as universidades, de colocarem em posições de respeito, seja na política, seja na economia, seja... A gente entende que enquanto você constrói a igreja, Deus constrói você. Enquanto você constrói a igreja, Deus te constrói, Deus te amadurece, Deus te dá visão, Deus alarga o seu entendimento, Deus te mostra o que não tem mostrado a outras pessoas. E eu quero te dizer, amados, que é tempo de mudar o mundo. Ah, mas nós conseguimos mudar o mundo, João? Eu não sei, nós vamos enviar alguém para o outro lado do mundo. Mas enquanto a gente envia esse alguém para o outro lado do mundo, nós vamos mudar esse pedacinho aqui. Nós vamos mudar a vida dessas pessoas que estão aqui. Nós vamos mudar a vida dessas crianças que na 6ª série não sabem ler ainda. E o que eu estou te dizendo aqui não é o que muitas vezes o governo faz, que é o que? O Bolsa Família. Ele dá cesta, mas quando você vai ver essa família, ela recebeu ali é Cesta Família que fala? Como é que é? Bolsa Família. E ele recebeu o Bolsa Família por 4 anos, mas quando você vai ver, a família não impactou nada. Ninguém estuda, ninguém faz nada, ninguém trabalha, ninguém continua com pensamento de miserável. Não é isso que eu estou dizendo. Nós não vamos fazer uma campanha de quilo de amor e vamos arrecadar milhares aqui de toneladas. Não é isso. O que estou dizendo aqui, nós vamos impactar a sociedade. Quem não sabe ler, vai aprender a ler. O jovem que nunca sonhou em entrar na universidade vai entrar. A família ali que durante gerações houve divórcio na geração do tataravô, do vô, do bisavô, e todo mundo foi divorciando. Essa família vai receber a glória de Deus e não vai divorciar, mas vai viver a plenitude do Senhor. Vai aprender ali diante do Senhor o papel do marido, da mulher, a educar os filhos. Um impacto diante dessa sociedade. A gente pode fazer com o mundo inteiro? Não, e isso Deus já sabe, por isso colocou nós envolvidos com 45 mil pessoas neste lugar. Parecia muita gente para pouca gente. Muita gente para nós em pouca gente. Mas quando Deus começa a ampliar, a gente vê que a gente não está sozinho nisso. Existem outras pessoas que querem o mesmo que nós queremos. Eu quero te dizer, amados, que no final desse ano agora, eu parei para fazer os meus objetivos, os meus alvos, e me conhecer um pouco mais em relação a quem eu sou, em que direção eu vou.
E eu peguei um conjunto de 60 palavras, e essas palavras eu fui filtrando ela para 30, depois para 20, e eu fui escolhendo depois mais 15, depois mais 10, depois mais 6, terminei com 3. E dentre essas palavras ali tinha a palavra competitivo, que também não precisava nem dessa palavra, todo mundo já disse que eu sou. Quem me conhece e me ajuda a me conhecer um pouco, sabe que eu sou. Mas essa palavra é uma palavra que eu confesso aos irmãos que até recentemente é uma palavra que me incomodava muito. Mas hoje eu entendo o porquê. Quando eu olho para o Senhor, olho para as Escrituras e olho para aquilo que nós estamos vivendo e compartilhando neste lugar, eu entendo o porquê. Eu sou assim porque o Senhor colocou isso dentro de mim. Tudo para que eu viva o propósito dele na minha vida. Então, se você quer ser o melhor em algo, não tenha problema quanto a isso, porque o Senhor colocou isso dentro de você. É um sentimento de grandeza dos céus. Então seja grande, então seja bom. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo certinho, tudo certinho? Aí os outros falam, nossa, que perfeccionismo, para com isso. Viva assim, o Senhor é o melhor. Em tudo que o Senhor faz de 0 a 10, Ele não é nota 6 não. Ele não é nota 7 não, é o Senhor que colocou o 10 dentro de você. Então viva dessa forma, viva a glória do Senhor. Amém, amados? E se existe uma impressão do reino, a impressão de ser o primeiro, pode soar estranho talvez ainda para você. Seja o primeiro em tudo que você faça. Tudo que você venha realizar, seja o primeiro. Se for sentar, escolha as primeiras cadeiras, seja o primeiro. Mas eu quero te dizer algo, no reino de Deus, não se trata de ser o primeiro sozinho, mas de ser o primeiro com os amigos, amém? Você vai ser o primeiro, mas não vai ser sozinho não. Vai ter outros com você. Você vai compartilhar isso com alguém, não é eu, não, mas somos nós. Leve as pessoas com você naquilo que o Senhor tem te mostrado. Se existe algo que eu oro ao Senhor, é isso. Senhor, me leve, leve eu a igreja, leve todo mundo que o Senhor está acrescentando, leve todo mundo junto. Mostre para todos nós, Senhor. Aquela coisa, né? Diversos homens de Deus se reuniu para ver, orar e falar quem seria o próximo Billy Graham da história. E aí qual foi a conclusão que eles chegaram? Que não seria o próximo Billy Graham, mas o manto de Billy Graham estaria sobre a igreja. A glória que estava sobre Billy Graham, ela estaria sobre a vida da igreja. Se você deseja viver a grandeza de Deus, se você deseja que a sua igreja cresça, viva para os outros. Tenha certeza, diga assim comigo: eu sou uma semente de grandeza para minha casa, para minha família, para o meu ministério. Aleluia. Existe algo sobre você e esse algo é chamado de autoridade e poder. A autoridade e poder está sobre você. É necessário viver em favor de outros. E eu quero te empoderar neste lugar hoje. O objetivo de nós estarmos aqui é que você saia empoderado. Qualquer pessoa que diga o contrário disso, empoderado, com a certeza de quem você é nele, a sua singularidade, a sua perfeição, a sua particularidade é sua. Não tem de ser ninguém, é sua, é você e ele. Eu quero ler um texto com os irmãos. Coloca para nós João capítulo 14, versículo 12. Aleluia, Jesus. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará
as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Se é uma certeza, uma garantia que nós temos hoje, é que nós faremos algo grande, obras maiores, e não existe problema nenhum nisso. Eu quero te dizer algo, amado, a sua grandeza não é determinada pelo tamanho da sua igreja, a sua grandeza não é determinada pela sua célula, a sua grandeza não é determinada pela sua dúvida, a sua grandeza não é determinada por esses fatores. Jesus, em certa ocasião, entendeu a sua grandeza. Existe uma grandeza tão grande, amados, em nós, igreja, tão grande, que se você for ver a eleição que houve nesse ano, nós temos aproximadamente 60 milhões de evangélicos, crentes. Quando você olha para as eleições e olha para a vitória que Bolsonaro teve, você vai perceber que ele foi eleito, mas ele foi eleito pela igreja. Falaram para Silas Malafaia: Silas, você é tão articulado na política, um cara que dá tanta opinião. Falaram: por que você não se candidata a presidente? Ele falou: ei, se eu me candidatar a presidente, eu perco toda a minha influência. Você tem influência diante dessa geração, amado. Deixa eu te dizer, independente de qualquer área de influência, seja política, econômica, qualquer área de influência hoje, diante dessa geração, todos eles necessitam de um sacerdote. Todos eles necessitam de um homem, uma mulher de Deus, para que possam aconselhá-los. Essa é a certeza que temos, nós somos grandes. Eu quero te convidar a colocar de pé, a receber do alto a convicção, a certeza. Jesus, em certa ocasião, amados, ele estava caminhando e ele encontrou alguém. Esse alguém era Zaqueu, um homem rico, um homem de influência naquele lugar. E Jesus se aproximou dele, Jesus se relacionou com ele, Jesus entrou na casa dele. Jesus também queria os 120 do estádio. Jesus entendia muito bem do que nós estamos dizendo aqui hoje. Quero te convidar a pegar na mão do seu irmão do lado, dizendo para ele: ei, irmão, você é grande. Você é grande, se prepara, porque obras maiores virão, porque grandes coisas virão na sua vida. Aleluia! E nós como igreja caminhamos em duas direções, amados: alcançando os maiores para influenciar os menores, e formando pessoas para serem maiores, diante de uma convicção e uma verdade do reino. Quero te convidar neste momento aí, declarando no seu íntimo, orando em línguas e fluindo, dizendo: eu sou grande, tudo que eu faço é grande. O Senhor deseja te usar para influenciar pessoas, para declarar o reino de Deus, para ser mais humano. Mais humanos. Peça ao Senhor: Senhor, que eu possa ouvir o grito desta humanidade, que eu possa estar sensível ao grito desta humanidade. Aleluia! A certeza que nós temos diante da palavra do Senhor é que nós vamos colocar os nossos jovens na universidade. Eles voltarão a sonhar com essa realidade. Se nós queremos ser grandes, nós precisamos constantemente remover tudo da onde nós chegamos. As suas grandes conquistas, ela impede que você ainda faça mais, que você ainda conquiste mais. Então constantemente nós devemos remover tudo aquilo que foi bom, que passou, e nos colocarmos diante de Deus, clamando por mais e mais revelação,
mais humanidade. É a palavra que o Senhor nos dá hoje. Jesus não veio para te fazer cristão, mas o Senhor veio para te fazer humano. Foi isso que Ele fez lá no Éden antes da queda. Ele fez seres humanos que caíram, mas Jesus veio restabelecer a casa. Jesus veio restaurar, Jesus veio curar, Jesus veio libertar, para que haja um toque de humanidade, um toque de sensibilidade, um toque de grandeza. Aleluia! Este foi o propósito de Jesus, o propósito de restaurar a humanidade. Quando nós olhamos para um leão e um leão mata e come o outro leão, ele não vira desleão. Mas quando um ser humano mata o outro, quando um ser humano mente para o outro, quando um ser humano desrespeita o outro, ele vira um desumano. Mas tudo que Jesus veio é trazer a origem, trazer a humanidade. O Senhor deseja saber o quanto eu sou humano hoje. Não o quanto eu sou espiritual, mas o quanto eu sou humano hoje. Eu amo este lugar. Eu amo ter vocês como amigos. Eu amo ser igreja com vocês. E a beleza da igreja é justamente essa. É saber que você é único para Jesus e Ele que te trouxe a este lugar. Foi Ele que te trouxe a este lugar para dizer que você é especial. A dizer que você é perfeita, perfeito, que vocês são únicos. E essa é a beleza da igreja. A beleza da igreja é a pluralidade. Mas mesmo sendo únicos e sendo um coletivo, nós somos a única solução deste mundo em Cristo Jesus. A única solução. Os únicos mensageiros do amor e da graça. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. O Yeshua te ama. Obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nos direcionar, por nos amar. Obrigado, Jesus, eu te louvo, bendigo e declaro uma semana extraordinária na vida de cada um que está neste lugar, uma vida extraordinária, uma vida de grandeza. Sejam grandes aonde quer que for, aonde quer que entre, seja lá o que façam, sejam grandes, em nome de Jesus, amém, amém.